Depois tem uma outra parte, que é muito interessante, que eu vou ler aqui também, né, para a gente finalizar, que na sequência o Kardec escreve sobre a visão de Deus. A visão, sobre ver a Deus. É possível ver Deus? E aí ele começa assim: se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos quando deixarmos a Terra? Também são perguntas que se formulam todos os dias. E é incrível que pessoas muito inteligentes fazem perguntas tolas. Por exemplo, Neil Armstrong, quando pisou na Lua, falou assim: não vi Deus por aqui. Mas ele imaginava que Deus morava na Lua? Ele realmente imaginava que Deus estava na Lua? Um astronauta, um homem tão inteligente, estudou tanto. E quando se refere a Deus, as pessoas têm ideias tão acanhadas, tão tolas, tão infantis. Aí o Kardec fala assim: a primeira é fácil de responder. Se Deus está em toda parte, por que nós não vemos Ele? A primeira é fácil de responder. Por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais, elas o tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. Mesmo materiais. Então a gente precisa de ultrassom, de raio-x, né? Alguns fluidos nos fogem totalmente à visão e aos instrumentos de análise. Está vendo aí a matéria e a energia escura. Não é possível medir, não é possível fazer nada. Mas ela que controla a expansão do universo. Vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos em movimento sob a influência da força da gravitação, mas não vemos essa força. Quem vê a gravidade? Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Dar-se-á que ela o veja logo após a morte? Morreu, viu Deus? Bom, a esse respeito, só as comunicações de além-túmulo nos podem instruir. Vamos ouvir quem já morreu. Por ela sabemos que a visão de Deus constitui um privilégio das mais depuradas almas. E que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal efeito. Algumas comparações vulgares o tornarão facilmente compreensível. Uma pessoa que se acha no fundo de um vale, envolvida por densa bruma, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe que está fazendo sol. Se dispõe a subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro se irá tornando mais claro, a luz cada vez mais viva, contudo ainda não verá o sol. Quando começa a percebê-lo, ainda está velado, pois basta o mais leve vapor para enfraquecer o seu brilho. Só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegado a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o contemplará em todo o seu esplendor. Dá-se outro tanto com quem tivesse a cabeça envolta por vários véus. A princípio não vê absolutamente nada. A cada véu que se retira, distingue um clarão cada vez mais nítido. Apenas quando desaparece o último véu é que percebe as coisas claramente. Também se dá o mesmo com o licor carregado de matérias estranhas. De começo fica turvo. A cada destilação, sua transparência aumenta, até que, estando completamente depurado, adquire perfeita limpidez e não apresenta nenhum obstáculo à visão. Aí aqui é o estudo do Levítico todo, né? A história lá de purificação da alma. Assim é com a alma. O envoltório perispirítico, conquanto nos seja invisível e impalpável, é com relação a ela, com relação à alma, verdadeira matéria. Ainda grosseira demais para certas percepções. Ela, porém, se espiritualiza, à medida que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são como véus que obscurecem a sua visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é um véu a menos. Todavia, só depois de se haver depurado completamente é que goza a plenitude das suas faculdades. Sendo Deus a essência divina por excelência,
Unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber em todo o seu esplendor. Quer dizer, somente os espíritos que se desmaterializaram quase que completamente, aí podem ver Deus em todo o esplendor. Pelo fato de não o verem, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes deles que os outros. Não estão mais distantes. Ninguém está distante de Deus. A questão não é de distância, é questão de percepção. Você está tão próximo, nós estamos tão próximos de Deus quanto os cristos. A questão é que eles percebem mais, nós percebemos menos. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós o estamos na luz. Os cegos também estão mergulhados na luz e, contudo, não a veem. As imperfeições são véus que ocultam Deus à visão dos espíritos inferiores. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir, nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das imperfeições morais que a obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porque Deus está em toda parte. O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Algumas impurezas. Com o abandonar o seu invólucro corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições. Razão porque, depois da morte, não veem a Deus mais do que não o viam quando vivos. Mas, à medida que se depuram, têm dele uma intuição mais clara. Não o veem, mas compreendem-no melhor. A luz é menos difusa. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe respondam a uma dada pergunta, não é que Deus lhes apareça ou dirija a palavra para lhes ordenar ou proibir ou isto ou aquilo. Não. Eles, porém, o sentem. Sentem. Recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede com relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejamos. Nenhum homem, consequentemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a encarnação. Olha só. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria a almas de eleição, encarnadas em missão, e não almas em expiação. Mas como os espíritos da mais elevada categoria refugem de ofuscante brilho, pode dar-se que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles se mostram cercados, supõem estar vendo o próprio Deus. É como quem vê um ministro e o toma pelo seu soberano. Sob que aparência se apresenta Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? Será sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana? Ou com um foco resplandente de luz? A linguagem humana é impotente para dizê-lo. Porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos quais cegos de nascença a quem procurassem inutilmente fazer compreender-se o brilho do sol. Não dá para explicar. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelos círculos das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência é muito restrita para os compreender e a nossa vista, por muito fraca, ficaria
deslumbrada. Então está aí o texto de Kardec, né, que a gente queria deixar para reflexão, que abre para todos nós espíritos, para todos nós religiosos, né, uma nova perspectiva sobre Deus. E qual a implicação que tem isso? A implicação é que não é que Deus está aqui, não. É eu que estou nele. Então ele está aqui agora, está aqui, está vendo, está ouvindo, está percebendo, sabe o que eu estou pensando.